capela do Santíssimo, Sacrário do amor. Dispõe para nós teu Filho, dispõe para nós teu Filho. Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor. Dispõe para nós teu Filho, dispõe para nós teu Filho, primeiro ostensório do Senhor. Grande Mãe de Deus, ao olhar a brancura da hóstia consagrada, lembramos, sem dúvida alguma, o teu leite materno, que gerou, que deu vida ao Verbo de Deus. Ensina-nos a adorar o teu Filho, em cada tabernáculo, em cada missa, em cada comunhão que realizamos. Mãe, nós te amamos. Tu és a única que és virgem, esposa e mãe. A primeira que anunciou Foi a Virgem Maria. foi Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Capela do Santíssimo, Sacrário do amor. Dispõe para nós teu Filho, dispõe para nós teu Filho. Mãe, capela do Santíssimo. Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. Eu sou o professor Daniel Oliveira, estou aqui com vocês em mais um programa Café Virtual. Sejam bem-vindos nesse cafezinho acompanhado com entrevistas, testemunhos e um bom bate-papo aqui, sempre feito à luz da palavra, com um pouquinho de teologia, filosofia e, é claro, com bastante café e o fé bem acentuado, né? Então, eu quero agradecer aos internautas que já estão conectando aí, acessando, dá para ver aqui o pessoal entrando. Pedir que você compartilhe, muito obrigado já àqueles que compartilharam o link do programa, do marketing que nós fizemos. E aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal do YouTube, né? No Comunidade Fidelidade, ou youtube.com/Missão Fidelidade. Ali você ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos. Assim a gente pode compartilhar vídeos direto do móvel, do celular. Então teremos, quando voltar às missões externas, uma facilidade de fazer então as lives de outros lugares direto com o celular, tá bom? Então muito obrigado por você que já acessa aqui conosco. E antes da gente iniciar, gostaria de rezar com você, pedindo ao Espírito Santo de Deus seu auxílio e a intercessão de Nossa Senhora querida nesse mês de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E eu recebo hoje aqui como convidado o meu irmão Reginaldo Rodrigues, fundador da comunidade Árvore da Cruz. Uma boa noite, Reginaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que está? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Estamos bem, graças a Deus, né? Em meio a toda essa situação, mas bem, confiantes em Deus, crendo que o Senhor fará tudo, né? Amém, graças a Deus. Obrigado, Reginaldo, por aceitar estar conosco. Éramos já para a gente ter conversado, né, essas semanas, e hoje deu certo, graças a Deus, da gente fazer esse bate-papo unidos de coração, né, distantes fisicamente, mas unidos aí pela tecnologia. Então fico muito feliz
de poder partilhar com você nesta noite, nesse programa Café de Virtual. Já separou sua canequinha aí, Reginaldo? Ó, o pessoal Já. usa a canequinha, ó. A minha não é padrão, a sua não, mas Eu falei que depois que nós fizermos esse programa presencial, vou ter que arranjar canequinha para todo mundo. Já está fazendo sucesso, né? Uma tem que bênção de Deus. fazer. Eu vou querer uma. Amém. Reginaldo, eu queria que você se apresentasse então para o pessoal te conhecer, que a ideia desse programa também é a gente levar as novas comunidades, né, aos nossos conhecidos, mas também para o mundo todo que ver esse vídeo depois. Então faça aí a sua apresentação, por favor, também da comunidade Árvore da Cruz, um breve histórico daquilo que você acha necessário o pessoal conhecer nesta noite, para eles fiquem mais à vontade junto com a gente nesse cafezinho. Fica à vontade. Amém. Então, meu nome é Reginaldo Rodrigues, né? Fundador da comunidade Árvore da Cruz, casado, pai de 3 filhos, né? Casado com a Denise, que é cofundadora. Temos 3 filhos, Rafael, André, Luiz e Miriam. E a comunidade, ela existe já há 17 anos, né? Aqui no território da Paróquia Sagrada Família, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O nosso carisma é ser sinal do amor do crucificado, levando o homem a reconhecer na sua fragilidade humana a divindade de Deus. Temos como apostolado hoje a evangelização, pregação, em retiros, em meios de comunicação também, né? Web rádio, também pelo YouTube, estamos aí tentando também chegar aos 1.000 inscritos. E também a questão das células católicas, né? De evangelização, também a Fidelidade já tem há muitos anos. Então nós estamos aí engatinhando com 2 células, uma em São Bernardo do Campo e uma em Santo André. E temos em torno de 20 membros, né? Eu sempre erro os números, mas 20, 25 membros, e caminhando, né, nessa busca da evangelização, sabendo que o Senhor constituiu as novas comunidades com essa missão de estar no meio do povo, pelo meio de comunicação, mais próximo, né? Para levar Jesus, que é o Senhor da nossa vida. Amém. A comunidade celebrou quantos anos esse ano, Reginaldo? Então ela está nos 17 anos, né? 17 dia anos. 3 de agosto, celebra 17 anos. Amém. E vocês estão mantendo a casa aqui em São Bernardo do Campo? Algum outro lugar ainda que tenha comunidade? Não, nós hoje só temos a missão aqui mesmo em São Bernardo do Campo, no bairro dos Casas, né? Rua Matilde Ferrari Marçom 61, próximo aqui até da Fidelidade. Então é a missão que nós temos. Tivemos uma experiência na Paraíba, mas ela terminou. Temos lá 2 pessoas em terceiro elo, mas, né, caminhando, e um dia o Senhor é que sabe o nosso futuro nesse local novamente, né? Amém, que bom. Reginaldo, quais são os apostolados que a comunidade tem aqui no Divinéia, né? Que vocês têm a casa de missão. Então, nós temos de forma mais primeira as células, tem uma no Divinéia e uma num bairro em Santo André. Temos as visitas, né? A família precisando de uma visita, de uma oração, a gente vai. Tem também o trabalho de aconselhamento e oração por cura interior, a nossa casa de missão. E as pregações, quando nós somos chamados. Também no Divinéia, por nós vivermos da providência, em meio às doações que a gente recebe, a gente consegue atender 2 famílias, 3, depende da situação das doações de cada mês. Aí a gente vai e colabora com alguma família, também ajudando. Amém, que maravilha. Deixa eu acolher aqui o pessoal que está chegando, Reginaldo, estou vendo aqui já os acessos. A Ângela Santos está conosco, boa noite. A Rosimeire Ferreira, da comunidade. A Thalita Neuma, seja bem-vinda, uma boa noite. A Norma Lúcia, a Angélica, que está aqui pertinho. O Mauro César Cardoso, a paz de Jesus, Mauro. Deixa eu ver mais aqui, a Regiane, Luciano Macedo, seja bem-vindo, Rogério. O Gabriel, que está lá compartilhando também. A Juliana, o Carlos Cruz Calico, seja bem-vindo, Carlos. A Vânia Long, seja bem-vinda. A Elisete Souza, boa noite, Elisete.
A Ângela Santos escreve aqui a árvore da cruz de fidelidade, quanto carinho e gratidão. Tá vendo, Reginaldo? Olha que benção. Deus seja louvado. A gente vai ficando conhecido do povo, né? Graças a Deus. Ele tá mais O Senhor, eu conhecido que posso notas chegar aos reais, corações, Ângela. né? Amém, é verdade. Aqui o comentário da Ângela. Muito obrigado, viu, Ângela? Então vamos lá. Hoje nesse programa a gente colocou como tema Nossa Senhora em Minha Vida. Estamos no mês de Maria, né? O mês mariano. Já vou falar um pouquinho dele. Mas uma partilha breve de Nossa Senhora. Por que maio é o mês de Maria, né? A gente costuma falar, mas nunca foi a fundo. Eu separei aqui algumas informações que eu achei até interessante. Essa tradição é desde a antiga Grécia. Eu falei, meu Deus, vem de longe. A gente achou que era novo, né? Mas o mês de maio era dedicado a Artemisa, uma deusa da fecundidade. Depois isso foi sendo mudado, né? E naquela época eles celebravam o Ludifloras, os jogos florais, que era das mulheres, né? E Maria é realmente uma flor. E no fim do mês de abril eles pediam a intercessão. Então na época medieval, esses costumes que eram similares, chegando, né, o finalzinho do inverno, no 1º de maio era considerado como o apogeu da primavera naquela época. Durante esse período, antes do século XII ainda, entrou em vigor a tradição do trigésimo, a devoção de 30 dias a Maria. Isso no século XII. Né? Depois essas celebrações aconteciam de 15 de agosto a 14 de setembro, que são ainda comemorados em alguns lugares. Mas a ideia de um mês dedicado especificamente a Maria remonta dos tempos barrocos, século XVII. A partir daí que começou-se a dedicar então o mês de mês de maio a Nossa Senhora, o mês de Maria, né? Apesar de nem sempre ter sido celebrado em maio, o mês de Maria incluía 30 exercícios espirituais, por isso que foram adotados depois também por São Luís. E isso é interessante, uma curiosidade que nem eu conhecia, foi hoje pesquisando que a gente chegou nessa informação. Bom, mas enfim, no mês de maio, em que as igrejas, as paróquias celebram com mais afinco, né, dedicado a Nossa Senhora, estamos aí à véspera do dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, uma grande devoção. Se a gente for ver, né, o Santuário de Fátima e quantos santuários nós temos dedicados a Nossa Senhora de Fátima, a gente entende porque também o mês de Maria é o mês de Nossa Senhora. E eu me recordo aqui, Reginaldo, de nosso baluarte, São João Paulo II, que diz assim, o terço é a minha oração predileta, né? A todos exorto cordialmente que o rezem, João Paulo II. Esta oração tem assumido um papel importante na minha vida espiritual desde minha infância e juventude. A oração do Rosário tem me acompanhado nos momentos de alegria e de provação. Muitas preocupações entreguei nesta oração e por meio dela sempre experimentei fortalecimento e consolação. São João Paulo II dizendo isso. E eu fico pensando, será que nesta época que nós estamos vivendo, a gente precisa rezar o rosário? Com certeza, né? Deve ser trazido de novo, né? Essa prática, né? Que era comum entre os nossos avós, bisavós, e que nós talvez aí nas décadas aí de 50 para cá foi se perdendo, né? Perdendo até nós aí da década de 70. Eu penso que é algo que tem que voltar, né? Na comunidade nós não temos como regra, mas alguns já colocaram-se à disposição da reza do Rosário, né? Amém. Aqui na comunidade nós temos como princípio da nossa oração do dia colocar o rosário, né? Mesmo que seja ele separado durante o dia, os 3 terços perenes e também o quarto luminoso, a gente pode rezá-lo durante o dia. É uma experiência que só aqueles que realmente oram conhecem, né? E você que está nos ouvindo, que ainda não reza o terço, o Santo Terço ou o Rosário, é um mês que a gente se estende mais aí, né, para convidar você a rezar. Reginaldo, antes da gente ir para a primeira partilha aqui, eu queria fazer uma pergunta, já que eu fiz para os demais e não tem como a gente fugir. É claro que a gente já está cansado de ouvir falar sobre o coronavírus, o Covid-19,
mas não só por conta da doença, mas o isolamento que nós, comunidades, estamos vivendo. Eu queria saber como que a comunidade Árvore da Cruz está vivendo esse tempo, né? O que vocês têm feito, como se adaptaram, quais são os sentimentos. Imagine se realmente nós estamos num cafezinho, batendo um papo, e coloque o que o seu coração de fundador diz referente a esse tempo que nós vivemos. Olha, no primeiro momento nós ficamos sem saber o que fazer, né? Porque a princípio foi orientado nas missas, alguns cuidados, começou lá com o álcool em gel no início, dali a pouco baixou que não poderia ir no templo, começou a falar das orientações ali mais severas, e a comunidade foi rezando, né? A primeiro momento nós tivemos um discernimento da reza do Rosário, foi daí que a gente começou até a perceber em alguns, além de outros que já faziam a reza, o desejo, e a gente foi se adaptando, né, no meio de comunicação, começou a fazer esse rosário transmitido, depois começou a bater com lives de outros próximos, então a gente entendeu que não era hora, ele se tornou individual, então hoje cada membro reza um horário o rosário, e fomos nos organizando, orientando, né, os membros aos cuidados sanitários, né, não se deve desprezá-los, e também não entrar no pânico, né, na histeria, porque nós devemos confiar em Deus, ter as práticas sanitárias e também confiar em Deus. Então, os cuidados e esse zelo. Aí começamos a ajudar na Paróquia Sagrada Família com as segundas vésperas. Então, hoje, né, em meio a essa situação do vírus, foi a colaboração que nós demos. Com isso, também houve uma moção de fazermos e motivarmos a consagração a Nossa Senhora no dia 13 de maio. Aí a Denise começou a fazer alguns vídeos pela manhã, 9h30 da manhã, está se encerrando agora. Então, nós estamos aí fazendo algumas lives, algumas transmissões, e alguns membros a gente vê, né? Tem um casal em específico que eu não vi ainda, desde o dia, mas a gente se fala, procura saber como que tá, né? Para ter essa comunhão. E no domingo, nós estamos fazendo uma formação às 17 horas. E rezando muito, né? Pedindo ao Senhor que esse mal vá embora, né? É verdade. E você fala que você está encontrando com eles pessoalmente, com os devidos cuidados, ou só pela internet, dos membros? Não, a gente vê alguns que moram próximo com os devidos cuidados, né? Porque alguns estão em isolamento como nós também. Eu só saio aí para alguma situação de comprar alguma coisa necessária, né? E tomando os cuidados, né? Então, alguns eu vi, né? Fui na casa, ou vieram aqui, mas com aquele cuidado todo, porque também estão nessa situação de isolamento, né? Não estão tendo contato com pessoas que estão aí fora, né? Entendi. É um tempo difícil que nós estamos vivendo, mas eu creio que, para mim, no meu coração, o pior de tudo é a gente não poder participar, como de costume, da Santa Missa, né? Ficar privado aí da comunhão da espécie mesmo, somente da comunhão espiritual. E isso que é o mais problemático desse tempo, no meu ver, né? De ficar privado desses sacramentos. Mas com a graça de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora, a gente crê que isso passe logo, né? Se Deus quiser. Reginaldo... temos que crer, né? Que isso vai passar logo. Pode falar, irmão. Houve um atraso aqui, mas pode falar. Amém. Tá me ouvindo ainda, Reginaldo? Bom, seguindo aqui, hoje nós falamos desse tema Nossa Senhora em minha vida. Estou aguardando a conexão do Reginaldo retornar aqui, parece que deu um travamento. Mas olha o que o Catecismo da Igreja Católica fala no parágrafo 971,
a respeito da devoção a Maria Santíssima. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, conforme Lucas 1,48. A piedade da Igreja para a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde os remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, a Theotokos, sob cuja proteção dos fiéis se refugiam suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora intrinsecamente singular, favorece poderosamente. Esse culto conta com a expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e à oração mariana, tal como o Santo Rosário, resumo de todo o Evangelho. Amém. Reginaldo retornou aqui, está me ouvindo bem, Reginaldo? Houve uma queda aí da internet, mas já retornamos, né? Então, tem muita gente que pensa que a devoção à Nossa Senhora, como os nossos irmãos protestantes às vezes dizem, né? Que nós adoramos a Nossa Senhora, não devia colocar nenhuma intermediação entre nós e o Senhor, mas nós vemos que o Catecismo explica claramente como que se dá a devoção. Esse dia eu via o bispo, né, Dom Henrique, falando de como Nossa Senhora intercede por nós e como que ela está como uma representante, uma advogada nossa. Se todos soubessem a força que tem isso para nós católicos, né, e que teria para todos os cristãos que assumissem Nossa Senhora, não se afastariam dela. Eu queria que você partilhasse, Reginaldo, como que foi seu contato com Nossa Senhora? Eu me lembro, há tempos aí, que a comunidade de vocês chamava Mãe da Providência, não era isso? Sim, nós começamos com Mãe da Providência, Mãe da Divina Providência, depois mudou para Mãe da Providência, porque já existia uma, aí depois mudou para Mãe da Providência, e no ano de 2010 nós tivemos esse discernimento, né, e oficial mesmo, de Comunidade de Árvore da Cruz. Amém. E qual foi seu contato assim, com Nossa Senhora, a comunidade, ou você mesmo como fundador, qual a sua ligação com Nossa Mãe? Algumas coisas, Daniel, fui descobrindo no caminho, né? Inclusive, algumas coisas eu descobri há meses atrás. Conversava com a minha mãe até hoje de manhã, porque quando eu estava sendo gestado, por conta de uma gravidez muito delicada com a minha mãe tinha algumas dificuldades, foi recomendado o aborto, né? O meu aborto, naquela época, em 1977. E ela contava, isso eu já sabia de longa data, que ela saiu, negou, né, para o médico que não iria fazer, saiu no pátio do hospital, onde tinha uma imagem de Nossa Senhora, e ela me consagrou, ela e meu pai, a Nossa Senhora. Então isso eu vim saber, eu já tinha bem uns 30 anos de idade. Aí foi se dando, né, na minha formação primeira de infância, meus pais sempre ensinaram a gente a rezar. E hoje eu colhi uma pérola de uma oração que eu não lembrava mais. Mas eu falei, mãe, a senhora rezava uma oração para mim, e eu repetia quando eu era criança, quando eu ia deitar, né? Que é assim, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus, da Virgem Maria e do Divino Espírito Santo. Então, assim, eu vejo que Nossa Senhora, ela foi sondando a minha vida. Eu tive, por convívio na escola, alguns contatos protestantes. Então, antes de eu entrar efetivamente na igreja, porque antes a gente ia à missa a cada 15 dias, não tinha uma prática efetiva. Mas em 2003, né, em 95, né, 1995, eu entrei, né, efetivamente para a vida da igreja, 93 e 95, né, na experiência com a renovação carismática, e em 2003, a partir da Fraternidade Toca de Assis, nós conhecemos o Tratado da Verdadeira Devoção. Então, a primeira leitura me deu um sentimento de idolatria. Eu sou um idólatra. Se eu seguir isso aqui, eu sou um idólatra. Mas ali eu fui pedindo a Deus
para que eu compreendesse toda aquela beleza que todo mundo falava que era muito belo, que era profundo, mas que a primeiro momento eu me fechei. Então, a partir desse exercício, né, durou aí uns 2 anos de leitura, eu fui, né, entendendo o sentido da Virgem Maria na minha vida. Então, hoje eu compreendo, né, desde esse primeiro momento, de ser consagrado a ela, ser protegido, porque o 5º mês até o 7º mês, que eu nasci de 7 meses, nasci com uma série de problemas. Minha mãe diz que eu nasci morto, né? Ela tem uma fala assim: você nasceu morto. Eu nasci com 30 centímetros, eu acho que 800 gramas. Eu falei por muito tempo que era 1 quilo, mas minha mãe um dia desse me corrigiu: 800 gramas. Falou que eu cabia na palma da mão de um homem, né? Então, assim, eu vejo aí o cuidado de Nossa Senhora, que mesmo na adolescência eu me perdendo, ali com um pouco de uma visão protestante, com o Tratado da Verdadeira Devoção, que a gente já pratica desde 2003, a gente foi amadurecendo a visão da Virgem Maria na minha vida, na vida da comunidade, né? Hoje é uma regra, né? O membro, ele vai fazer o tempo de caminho, 5 anos de caminho, mas para se consagrar definitivamente, ele tem que acolher essa consagração ao Tratado da Verdadeira Devoção. Então faz parte das regras da comunidade a total consagração hoje para vocês aí, a Árvore da Cruz. Sim, faz parte. Né? O membro, ele vai sendo formado ao longo do tempo e ele começa a ter, já é orientado à leitura, vai sendo tirado dúvidas e no final, para consagrar, ele tem que acolher essa consagração. Interessante. Sabe, Reginaldo, estava comentando outro dia com os irmãos da comunidade, os filhos da fidelidade, né? Que quando eu tive contato com a total consagração, era assim ainda nebuloso para mim, né? Inclusive, eu toquei algumas vezes na Sagrada Família, quando a gente estava com o Ministério de Música lá, e que vocês faziam a renovação todos os anos. Sim. E eu pensava, nossa, que oração forte, que oração extensa, não é? E parecia que não acabava nunca, e usava umas palavras assim, pesadas, que não me assustava, mas me falava assim, nossa, isso é forte, né? Acho que é coisa de comunidade mesmo. E ficava por isso, porque assim, quando eu ouvia falar em consagração a Nossa Senhora, para mim era algo comum. Olha que interessante. Eu não sei se é uma coincidência da vida daqueles que têm um chamado à fundação, mas eu nasci também com deficiência de respiratória, tive broncopneumonia quando nasci, fiquei internado, fiquei vários dias em uma câmara lá de isolamento, não igual a hoje, mas uma câmara de respiração. Para acharem sangue no meu corpo, tiveram que cortar um pouquinho do meu calcanhar, minha mãe me contava, e diz que eu só comecei a melhorar quando a minha avó me consagrou a Nossa Senhora. E eu sempre ouvi isso. É coincidência ou não é? Já que falamos nessa noite dela. Então eu sempre cresci na minha vida, desde a infância, ouvindo que eu era consagrado de Nossa Senhora. Então quando eu comecei a ter o contato da total consagração, eu falava assim, mas por que fazem isso? Eu já sou consagrado a Nossa Senhora, porque eu não tinha conhecimento, é claro, do tratado, dos exercícios espirituais, né, dos 100 anos que o tratado ficou perdido, e toda a batalha espiritual que há para a santidade, para aqueles que fazem, né, a total consagração pelo método de São Luís. Não conhecia isso, porque no meu coração eu já me sentia consagrado a ela. É claro, às vezes eu passava pelos aqueles falsos devotos, né, que o tratado comenta, que São Luís fala, mas eu me sentia sempre dela, né? Então é uma coincidência as histórias aí, né, que nós partilhamos. É maravilhoso ouvir esses testemunhos de que Nossa Senhora sempre está conosco. E eu creio que a total consagração é o fechamento disso, né? É a decisão de saber que ela cuidou de nós e nós damos isso como resposta a ela, né? A Mãe de Deus e nossa, como eu acabei de ler, que a igreja chama Maria Theotokos, né? A nossa mãe. Aqui também tem uma fala, Reginaldo, do Papa Bento XVI, que eu sei que você também é admirador muito dele, né? Ele diz assim, se não sabeis como rezar,
Pedi-lhe para vos ensinar e pedi à Mãe do Céu para rezar convosco e por vós. A oração do Rosário pode ajudar-vos a aprender a arte de rezar com simplicidade e profundidade de Maria. Quando vocês rezam a Nossa Senhora, qual o sentimento que você tem, Reginaldo, assim, nos momentos marianos que a comunidade tem? Visto isso que o Papa falou, que Maria tem essa profundidade. Olha, Daniel, a partir do carisma, né, que nós temos Nossa Senhora das Dores como a Nossa Senhora, né, particular. Então a gente sempre remete ao carisma, né? A mãe que está aos pés da cruz e que contempla Jesus na cruz, carregando as nossas fragilidades humanas. Então, o sentimento que nós temos de Maria é do seu olhar sagrado, santo, vendo no seu filho cada um de nós. E depois, não é? Ele entregando ela a João, que representa nós também. Então, o sentimento que nós temos da Virgem Maria é daquela que nos cuida nos momentos difíceis. Ela está conosco. Ela conhece as nossas fragilidades como Jesus conhece. Então, ela tem uma propriedade a mais para dizer: meu filho, olhe por esses, né, que sofrem, que choram, que lutam contra o pecado, que têm as suas fragilidades, mas que estão batalhando. Então, cuida deles, meu filho. Então, o sentimento que nós temos é esse, né? E até mesmo, como eu falava, alguns também se aguçaram no desejo de rezar o rosário, né? Que a gente reza também os três, né? Aquilo que o luminoso. Então, isso tem também feito crescer na vida dos membros um amor a mais pela Virgem Maria, a partir daquilo que o próprio tratado diz, né? Nós damos tudo a ela e ela que faz o que ela quer, né? Um consagrado da Virgem Maria pelo tratado, ele não tem mais direito de pedir para ele mesmo. Ele reza por todos, ele enche o depósito de Nossa Senhora, né, com a sua vida santa, com as suas lutas, com o seu desejo de viver a vontade de Deus, e aí Nossa Senhora faz o que ela quer. Se ela achar que vai caber para o Reginaldo, para o Daniel, ou para quem ela quiser, nós somos dela, né? Nela, com ela, por ela, a serviço de Jesus. Amém, é verdade. Vocês têm aí na comunidade aquela devoção das dores de Nossa Senhora, Reginaldo, que é celebrada na Semana Santa? Então nós rezamos, vez ou outra, né? As 7 chagas de Nossa Senhora. É algo também que a gente vai refletir para um dia se tornar mesmo oficial como prática. Mas vez ou outra a gente reza as 7 dores de Maria, né? O texto das 7 dores. Entendi. Reginaldo, algum testemunho particular ou comunitário da intercessão de Nossa Senhora aí na sua vida, na vida dos membros, que você possa partilhar com a gente nesta noite? Olha, eu tive uma experiência, eu estava ainda no grupo de jovens, essa para mim foi muito forte, porque eu pregava e percebia que algo ruim estava acontecendo. Havia ali uma ação espiritual combatendo contra aquele momento, né? E, de repente, eu senti como algo leve passasse por mim, né, que me desse aquela paz. E eu olhei para trás e eu vi a imagem de Nossa Senhora direitinho, né, aquela mulher caminhando com um manto azul, indo em direção do altar, porque eu estava à frente do altar, então ela ia, né? Então ali eu senti uma Maria protegendo, porque existia uma batalha muito, muito forte espiritual naquela pregação. Entendi. E dos membros, né? A Denise seria muito boa para falar isso, né? Porque a Denise é quem cuida da formação nesse aspecto do tratado.
Ela tem muitas experiências, né, assim, muito fortes, e até da questão, né, o Daniel sabe disso, até a questão da modéstia, né, que foi algo que a gente foi conhecendo, aprendendo. Sempre brinco que a Denise, ela é muito brincalhona, muito molecona, né, quando a gente começou lá, e era meio espiritada, eu brinco com ela. Hoje eu vejo nela uma mulher, né, madura, que busca a santidade, né, beleza, só pela veste externa, né, mas pela alma dela, né, quanto crescimento eu vejo nela, em meio à consagração à Virgem Maria e às experiências, que eu sei que ela não me conta tudo, né, porque tem coisas que são próprias da intimidade com a Virgem Maria, mas algumas que ela contou assim, de tudo isso, né, da mudança de vida mesmo. Amém, glória a Deus. Eu me lembro, Reginaldo, uma partilha também, um testemunho. Na minha época de juventude, na minha conversão, um dos momentos mais impactantes que eu tive, que me fizeram realmente decidir seguir Jesus, ainda não tinha nada de comunidade, foi um momento com Nossa Senhora. Não sei se você se lembra de Maria das Neves, a Neves, conhecida nossa aqui dos grupos de Lembro, oração, da sim. época de Quem não Renovação lembra da nossa Carismática. época, né? Pois bem, estava num Sim. retiro de jovens, não me lembro do que era o retiro, mas enfim, retiro de jovens lá na Casa São José, que hoje está lá largado às traças, né, infelizmente. Mas era uma casa de muitos Sim. retiros, e eu fiz muitos retiros lá, ministrei muitos retiros lá depois, mas enfim, na minha conversão, estávamos lá numa noite, e a Neves, ela tinha uma devoção, não sei, era algo particular, que ela fazia um momento de oração chamado Telefone de Maria. Aí ela ia em frente ao altar, Lembro. depois de uma adoração, de todo um momento de reflexão, ela começava a conversar ali com Nossa Senhora, né? Tinha uma imagem lá colocada, e ela começava a chamar as pessoas, algumas até pelo nome, e ali as pessoas iam, pegavam uma rosa, que era o telefone, e ali se entregavam a Deus e a Nossa Senhora, conversando como um filho pede para a mãe. Reginaldo, eu vi tantos milagres ali. Em uma noite só, de mudança de vida, tinha um jovem que eu me lembro, a gente chamava ele de Iceman. Era um loiro grandão, eu nunca mais tive contato, nunca mais o vi. Mas esse rapaz, ele entrou lá, e eu nem sei o nome dele verdadeiro, né? A gente chamava ele por apelido, porque era tudo jovem, brincalhão. E esse jovem, ele causou um encontro inteiro, ele queria fugir de lá, ele estava desgostoso de estar ali. A gente sabia que tinha problemas grandes na vida dele, mas nesta noite, nesse telefone de Maria, no meio da oração, ele foi chamado e ele foi lá e o choro dele, o testemunho dele, converteu 80% das pessoas que estavam presentes naquela sala. Nossa, coisa Porque boa. Nossa Senhora vai buscar os filhos que estão perdidos. Ela é obediente ao Evangelho, ela é obediente a Jesus, e se preciso for ir atrás da ovelhinha, ela vai, né? E esse rapaz foi lá chorando, e eu me lembro como se fosse hoje aquele lamúrio, aquele sofrimento, aquela dor, e nas palavras dele, ele pedindo perdão para a família pelo que ele tinha causado. Naquela noite eu me decidi por Jesus, né? Eu também fui nesse telefone de Maria, também fiz a minha partilha com Nossa Senhora, contei dos meus perrengues lá que eu vivia na época, com a família, com a minha história, com a minha indecisão, e foi algo assim realmente emocionante. Mas até aí eu não tinha contato nenhum com a consagração de Nossa Senhora. Eu me achava dela, mas ainda não tinha essa devoção da qual nós falamos hoje. É uma maravilha realmente para nós, né? Sim. Essa experiência com o telefone de Maria, eu creio que todos nós, né? Daquele tempo, quase todo mundo passou por esse momento, né? Eu chamava ela Tia Neves, né? Sim. Tia Neves é um ícone da evangelização. Eu tenho saudade dela, né? A gente soube que ela estava por aí esse tempo aí. Pensamos até em trazer para cá o Sandro da Fanuel. Esses dias eu conversei com ela, eu tô querendo trazer ela para alguma coisa da comunidade, né? Para ela vir ministrar. Sim, sim. Muito bom. Se chamar, avise a gente para estarmos juntos. Reginaldo, trouxe Com também certeza. aqui um outro pensamento aqui sobre as promessas da Virgem Maria aos que rezam o rosário. Queria que a gente partilhasse um pouquinho. Olha, Nossa Senhora, em suas aparições, pediu para que rezássemos o rosário e confiou valiosas promessas a São Domingos e ao bem-aventurado Alan de la Roque. O monge dominicano Alan
que morreu em 1475, também é considerado, assim como São Luís, apóstolo do Rosário, né? Apóstolo de Nossa Senhora, em vários países, especialmente europeus. E ele recebeu de Nossa Senhora as chamadas 15 promessas que Maria diz àqueles que rezarem o Rosário, né? Então vamos lá a elas. A primeira: aqueles que rezarem com enorme fé o Rosário receberão graças especiais. Não tenho dúvida disso, né? A gente teve uma formação no sábado com o Wilson Júnior, que também está preparando uma turma para total consagração, porque depois que a Fidelidade assumiu isso, a gente vai falar já já, a gente também começou a preparar algumas pessoas, né, para o dia 13 fazerem a total consagração. E eu dizia para o pessoal da comunidade, é uma prática muito valiosa fazer como fazia Bento XVI, São João Paulo II, de andar com o terço no bolso e em todos os momentos estar ali recitando as Ave-Marias. E alguém me lembrou durante a formação que Padre Pio falou que rezava mais de 30 terços por dia, rosário, né? mais de 30 terços, vários rosários, porque ficava todo momento rezando, né? E eu falei, é uma prática valiosa a gente fazer isso, né? Então, por quê? Receberemos grandes graças. Prometo minha proteção e as maiores graças aos que rezarem o rosário. O rosário é uma arma poderosa para quem não quer ir ao inferno. Destrói os vícios, diminui os pecados e nos defende das heresias. Tá vendo? São Luís tinha razão. Amém. Ele vem firmar isso depois também no tratado e nos exercícios espirituais, né? Aliás, o tratado é um caminho de santidade, né? Receberá a virtude e as boas obras abundarão na vida de quem reza o rosário, né? Resgatará os corações das pessoas de seu amor terreno e das vaidades e os elevará em seu desejo pelas coisas eternas. As almas se santificarão por meio do rosário. Eu não sei aí, Reginaldo, mas depois que eu comecei a ter a total consagração, né, a rezar o rosário, ser uma forma de oração, vamos dizer assim, costumeira no dia a dia, eu fico rezando às vezes no computador, trabalhando, andando, isso tem acalmado o coração, né? Porque tem hora que o nosso coração fica realmente desesperado, no sentido de querer fazer as coisas, mas nesse tempo nós que vivimos de tantas atividades, né, de evangelização, e agora tendo que ficar confinados, só conectados, eu creio que a prática do rosário realmente acalma o nosso ser, né? O que você tem a dizer aí? Se para você funciona também desta forma? Sim, né, eu vejo que a gente precisa colocar nossa confiança na Virgem Maria, porque ela é aquela que vai nos colocar diante de Jesus. Eu vejo, Daniel, que até uma ação do inimigo de Deus mesmo, de confundir, por meio de uma visão protestante, os católicos em negarem a prática. Eu não quero rezar o rosário, mas reze ao menos o terço, né? Diariamente, se possível em família, ou faça o esforço para o rosário. Por quê? Porque primeiro foi um pedido de Nossa Senhora. E a gente sabe que os pedidos dela nunca são para ela, para a glória dela, mas para a glória do seu filho. Então, como você mesmo colocou, o Padre Pio disse, é uma arma poderosa, é uma arma contra o demônio, é uma arma contra as tentações, que dá paz, né? Um dia desses eu, conversando com alguém que partilhava sobre essa situação do isolamento, e a pessoa falou, eu fiquei um pouco inquieta, estava um pouco aflita, fui lá, liguei um canal de televisão católico, recitei o terço junto com eles, me acalmei. Por quê? Porque tem uma graça, como você mesmo lembrou aí. Existem graças que são derramadas sobre a nossa vida. Melhor rezar o rosário, rezar o Santo Terço, do que ficar vendo notícias, trazer angústia, tristeza, pavor, né? Sobretudo aquelas que não são verdadeiras. Então nós precisamos, eu penso que esse tempo de isolamento, dessa pandemia, é Deus dizendo, voltem para mim. E uma ferramenta, uma arma poderosa para essa volta é a recitação do Santo Rosário. É verdade. Eu vi uma vez um pregador dizendo assim,
por que será que o Papa João Paulo II colocou mais, né, um terço para a gente rezar, né? E ele fez a seguinte analogia, ele disse assim: quando você vai ao médico, ele te passa um remédio. Esse remédio tem a função de curar aquela doença. Mas passou-se um mês, passou 2, você volta lá e fala para o doutor assim: olha, ainda não melhorou 100%. O que ele faz com o remédio? Ele aumenta a dose, não é? E eu creio que foi isso que o Papa fez. Para o remédio, né? Para a humanidade que está doente, que está no pecado, eu creio que esse terço a mais foi realmente aumentar a dose do remédio. É claro, nós temos como devoção o Rosário Perene, né? Os 3 terços, mais a quinta-feira meditando os luminosos, contempla todo, né, a história cristológica de Jesus, né? O Rosário, ele é completamente cristológico, né? Tem alguns irmãos e até aqueles que são mais resistentes dizem assim: não, mas não podemos dar tanta importância assim a Nossa Senhora. Olha, é um perigo, né? A profundidade que tem o Rosário de contemplar toda a história de Jesus é maravilhosa. E se a Igreja disse que é um caminho de salvação, quem somos nós para não fazê-lo, não é? Então você, povo que está nos ouvindo aí, rezem o terço. Começa como o Reginaldo falou, uma dezena, algumas ave-marias, né? E depois você vai rezando o terço, depois quando você vê, você está rezando 2, depois 3, e depois os 4, e assim você contempla para receber essas graças que nós estamos falando. A quinta graça: a alma que se encomendar a mim no rosário não perecerá. Meu Deus, toda vez que eu rezo, Oh, coisa boa, hein? eu peço para Nossa Senhora, não me deixe cair nos pecados que me levem à condenação, né? Eu ouvia o prefeito falar esses dias aí, né, sem ligar nada à política, mas estava ouvindo ele falar, quando ele ficou internado lá por conta da doença, e uma frase que ele disse me fez pensar também. Ele disse assim: será que eu vou morrer aqui e não ter nenhum enterro digno? Aí eu fiquei pensando assim, eu vou trazer isso para mim, né, para minha vida particular. Eu posso, sei lá, morrer amanhã, morrer depois de amanhã, não sei. Eu tenho que estar preparado, eu não posso temer a morte, não é? O católico, ele tem que ter ciência para onde vamos, para onde queremos ir. Então, a gente tem medo de morrer, mas não deveríamos, né? Não deveríamos temer a morte. É claro que nós não podemos ser imprudentes, mas eu vejo que para nós cristãos mesmo, consagrados, a imprudência é não estar preparado. Então, se o rosário nos dá essa capacidade, né? Como Nossa Senhora diz, que não perecerá a alma, vamos se apoiar nele para rezar, porque se a gente for pego de surpresa por alguma catástrofe ou por uma doença, nós estaremos preparados até para vencer a doença, não perecer junto com ela, não é? Quem rezar o rosário devotamente e tiver os mistérios... Então, Daniel, eu vejo assim, né? Pode falar, Regi. Fala. Travou aí. Olha, quem rezar o rosário devotamente e tiver os Voltou. mistérios como seu testemunho de vida, não conhecerá a desgraça. Deus não castigará em sua justiça e não terá uma morte violenta. E se for justo, permanecerá na graça de Deus e terá recompensa da vida eterna. É promessa de Nossa Senhora. Pode colocar, Reginaldo, o que você ia falar. É que tá cortando um pouco. Tem hora que o áudio chega cortado para mim. Pode fazer a partilha que você ia colocar, eu não sei se você ia dizer algo. E uma pessoa muito simples, uma mulher muito simples, foi questionada por uma pessoa protestante se ela lia a palavra de Deus, se ela conhecia a palavra de Deus. Ela falou: sim. Como? Eu recito o rosário. Não, mas isso não é a forma. Aí ela fez questão de mostrar para aquele homem, né? E aquele homem ficou tão tocado de que ele nunca tinha tido... Ele percebe que ali continha mesmo a história de Jesus. E na história se conta que ele se converteu, né? A gente não sabe se isso é verdadeira, mas
Eu ouvi muitas vezes essa história, né? Então é algo que a gente tem que pensar. Esses dias eu via também um sacerdote que falava isso, né? A simplicidade de muitas pessoas é a oração do rosário. Pessoas mais velhas, pessoas simples, se apegam à Virgem Maria com aquele amor tão profundo e vão até se tornando, no bom sentido da palavra, doutores e doutoras da fé. Onde muitos que talvez, como nós que temos conhecimento, que sabemos algumas coisas, graças a Deus, não temos a experiência que essas pessoas têm. Então, é por isso que devemos mergulhar mesmo, e como você foi citando aí, né, os bens que a reza do Rosário faz. Amém. Tosse de tempo seco aqui, viu? Aqueles que rezarem com muita fé o Santo Rosário, em vida e na hora de sua morte, encontrarão a luz de Deus e a plenitude da sua graça. Na hora da morte, participarão do paraíso pelos méritos dos santos. É isso que nós queremos alcançar também com a prática do Rosário, né? Livrarei do purgatório aqueles que rezarem o Rosário devotamente. Olha só, eu acabei a leitura essa semana passada aí, sobre o Tratado do Purgatório, de uma santa Francisca, e ela fala que a alma em pecado é como um aço, né, que é maculado pela ferrugem. Então, quando o aço é limpo, acho que você também já trabalhou em metalurgia, né, Reginaldo, sabe do que eu estou falando? Sim. Quando o aço ali é corrompido, você consegue até limpar a sujeira dele, né, do ferrugem, mas ficam as marcas. Fica o que ele comeu ali do aço. E a santa fala que o purgatório é justamente para tirar estas marcas, essas deformidades que a alma ficou. Olha só a comparação que ela faz, né? Então, olha, e o que Nossa Senhora diz? Livrarei do purgatório. Não significa que nós não iremos para lá, né? Porque alcançar o céu diretamente é para os mártires e para os santos mesmo, né? Mas nós passaremos pelo purgatório se ela nos resgatar de lá. Por isso que nós temos que rezar o terço também em intenção das almas do purgatório, em intenção de intercessão por todas elas, né? As crianças devotas ao rosário merecerão um alto grau da glória do céu. Olha que maravilha, se colocarmos as crianças para rezar, né? Temos feito aqui na comunidade uma prática, Reginaldo, interessante. A gente está rezando o rosário juntos. Aqueles que estão em casa agora por não estarem trabalhando, a gente abre uma reunião do aplicativo Zoom e chama o pessoal da comunidade ali via link, e as crianças vão rezando junto. E a gente ouve criança gritando, criança chorando, criança puxando o terço também. Mas olha a bênção que é isso. Uma criança que tem testemunho dentro de casa da oração, né? E eu sei que vocês têm aí também na comunidade, vejo os vossos filhos já na missão, rezando. É uma maravilha de Deus, né? É o que devemos fazer, né, como pais, né? Ensinar eles a rezar. Porque eu tenho a filha menor, né, a Miriam. Ela, depois que ela leu a história de Nossa Senhora de Fátima, ela mudou muito. Porque ela abraçou a causa, né, dos pastorinhos. Então a gente tem que, como pai e mãe, a gente muitas vezes quer dar isso, quer dar aquilo, não que a gente não deva dar algumas coisas para os nossos filhos, mas o maior bem é ensinar eles a rezar, a ter amor a Deus e a Virgem Maria para alcançarem a eternidade e serem no mundo pessoas melhores, porque se tem amor a Deus, a Virgem Maria procura viver a vontade de Deus, naturalmente vão ser bons naquilo que vão fazer. Amém. Deixa eu acolher mais algumas pessoas que escreveram aqui antes de falar a 11ª graça, que é fantástica, né? A Isabel Barbosa está aqui conosco. Uma boa noite. Salve Maria, Augusta Rainha. Salve Maria. A Angélica escreveu aqui: Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. A Mônica dá o seu testemunho, eu já deixei no ar aqui, né? Que ela colocou, você pode ler depois nos comentários ao vídeo. Deus abençoe Mônica. Também a Neuma colocou aqui o rosário, né, que ela está começando a rezar o terço. Glória a Deus, Neuma, continue nesta aí intenção, né? A Adriane Dias, uma boa noite. Salve Maria Imaculada. Jussara. Deixa eu ver quem mais aqui. A Cláudia também já está acompanhando. Estava na célula.
A gente está fazendo algumas células via internet, Reginaldo. Estamos fazendo umas Olha, células via Zoom, aplicativo, né? Ou por telefonema, ou por mensagem WhatsApp, chamada de vídeo. Estamos tendo que fazer assim, tem que chegar a evangelização de alguma forma, tem que não é? fazer. Nós estamos pensando nisso, não começamos ainda. Mas temos que fazer porque a gente conversa com eles, né? Fala no grupo do WhatsApp, mas precisa algo assim para poder ir retomando, né? Amém. A Angélica colocou aqui também, participou do telefone de Maria, uma experiência incrível, realmente. Tenho saudade. Se a Neves conseguisse fazer um dia com a gente de novo, hein? Oh, misericórdia. A Ângela Sim, colocou vamos aqui, ó, marcar, ué. encontro de fundadores, carismas, fidelidade à árvore da cruz. É isso aí, Ângela. Reze por nós, viu? Amém. Deixa eu ver quem mais aqui. O Mauro César novamente escreveu. Nossa Senhora, fazer do teu olhar de mãe e guia-nos até seu filho Jesus. É isso aí, Mauro. Deus abençoe, viu? Então, continuando aqui, 11ª graça. Diz assim: obterão tudo que me pedirem mediante o rosário. Ah, se nós Nossa, acreditássemos piamente nisso, não é? Rezar. E nós estamos clamando todos os dias, nós colocamos na intenção do terço aquela oração de Nossa Senhora contra a peste. Então, antes do agradecimento, todos os dias, em todos os terços do rosário, nós estamos fazendo esta oração, acreditando piamente que vai ser vencida, vão encontrar a cura, vão encontrar a vacina, para que menos pessoas sofram disso, já que todos um dia chegaremos a ser contaminados, como dizem os técnicos, né, especialistas, que isso não seja tão grave quanto está sendo no mundo agora, né? O Papa tem pedido sim. que se reze muito. Reginaldo, você acompanhou aquela oração do Papa no Vaticano, que ele estava sozinho? Que ele foi Sim, até os pés de acompanhei Nossa Senhora de Jesus? do Eu senti um crucificado. negócio ali, irmão. Nossa, ali foi muito forte, foi muito bom. Ele estava sozinho e nós estávamos com ele, né, na verdade, né? Porque Todos naquela nós época com ele. estava muito disseminado lá o vírus, né? E ele vai e reza aquela oração, né? Ut et orbi, não é isso? É uma Isso, oração que a não é bênção comum, é toda. mais na Páscoa e no Natal, e para algum momento assim, né? E eu me senti mesmo apresentado a Deus, né? Muito Foi. bom, foi muito forte. Foi uma experiência muito forte mesmo. Quando eu vi aquilo ali, eu chorei, porque foi uma sensação assim de está tudo nas mãos de Deus, de Nossa Senhora. Sim, eu Tudo, chorei tudo. também. As nossas capacidades humanas, medicinais, as nossas capacidades de querer fazer com as próprias mãos ali foram aniquiladas, não é? A gente faz o possível como ser humano, como bom samaritano, aqueles especialistas, mas estamos na mão de Deus enquanto não se acha a cura, não é? Bom, mas Nossa Sim, Senhora disse: obterão tudo que me pedirem mediante a oração do rosário. Então, meu povo, reza o rosário. Começa numa Ave Maria, mas vai rezando, pedindo que Nossa Senhora interceda por nós. 12º, aqueles que propagarem meu rosário serão assistidos por mim em suas necessidades. Eu estava lendo essas promessas aqui e São Luís coloca muitas delas também no tratado, não é? E quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós cremos que tudo isto acontece realmente. 13ª, meu filho concedeu-me que todos aqueles que se encomendar a mim ao rezar o rosário, terá como intercessores toda a corte celestial em vida e na hora da morte. Amém. Não é? Na hora amém. da nossa morte. Amém. Que os São meus anjos estejam filhinhos conosco. aqueles que recitam o rosário, e irmãos e irmãs de meu único Filho Jesus Cristo. Olha que benção. E por fim, a 15ª graça, a devoção ao meu rosário é um grande sinal de profecia. Isso me chamou a atenção também, porque o mundo tem rezado novamente agora, e é um sinal de profecia. Estamos vivendo tempos proféticos, não é? Com tudo isso que nós estamos vivendo. Amém, Reginaldo. Chegamos aqui, olha só, 1 hora que já estamos falando, o programa está chegando no Amém. finalzinho. Foi muito bom. Um cafezinho mesmo, Alegria. uma partilha. A ideia aqui não é dar aula, mas é conversar com aqueles que estão conectados conosco, né?
partilhando um pouquinho da nossa vida de comunidade, vida de consagrado, e acreditando que neste mês nós teremos uma importância necessária, né? Eu estava vendo agora, conversando com o Sandro e vendo ele também num grupo de oração, e ele fez um lembrete importante. Nós encerramos o mês de maio no dia 31 com Pentecostes. Então eu creio que vem um renovar do Espírito Santo neste tempo. Então, meus irmãos, vamos entregar realmente tudo a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora em nossa vida só tende a nos ajudar no caminho de salvação, né? É isso que nós esperamos. Reginaldo, suas considerações finais aí. Eu agradeço desde já a sua partilha. Se você quiser colocar algo para o povo, da comunidade, fique à vontade. Agradeço primeiro você, né, Daniel, pelo convite, né? Você falava algumas coisas de nós mesmos, né? Eu lembrava daquilo que nós falamos no retiro de carnaval, que nós fomos separados só pelo útero, né? E você, quando falava da situação sua também, né, no seu parto, o problema respiratório, eu também tive problemas respiratórios, tenho até hoje, né? Eu espinho na carne para lembrar que eu sou miserável, que eu preciso de Deus, né? Então, assim, o carinho que eu tenho por você, você sabe, né? Você é uma pessoa que ajuda muito a gente, que conversa muito. Quando eu preciso, a gente está aí para o que der e vier, né? Então, a alegria de estar aqui com você, né? Uma gratidão mesmo. É um bate-papo com um irmão, não é um amigo só. É um irmão que eu tenho muito carinho. Tenho carinho por toda a fidelidade, né? Por todos os membros, por cada um daqueles, sobretudo aqueles que eu tenho mais contato. Então, uma alegria participar do programa com você, né? Agradeço também aqueles que acompanharam, né? Eu fui divulgando ao longo do dia, né? Para que as pessoas acessassem, né? Tem alguns membros aí da comunidade, né? Creio que todos. Eu recomendei para que todo mundo assistisse, né? Então, um abraço aos filhos da comunidade, né? O meu carinho, meu abraço. A Isabel, que entrou aí também, lá da Paraíba. Creio que alguns da Paraíba também estão acompanhando, né? Em meio à missão que nós tivemos lá. Então, um abraço a Isabel e a todos da Paraíba, né? Por estarem acompanhando. E vamos caminhando, né? Que Deus cuide de nós. A comunidade Árvore da Cruz está à disposição. O que precisar de nós, dessa forma, né? À distância, uma partilha, um aconselhamento, né? Já falei aqui, se for necessário uma visita, porque é necessário, a gente vai lá todo protegido, porque a gente sabe que pode acontecer de alguém entrar aí em uma angústia, em uma tristeza, e é preciso que a gente, como igreja, ore, né? Então, lógico, respeitando as orientações. E vamos caminhando, pedindo a Deus que tudo passe. Como bem o Daniel falou, né? Dia 31 termina com Pentecostes. Vamos pedir o Espírito Santo que, junto com a Virgem Maria, vá dissipando esse mal e que a gente possa voltar ao nosso convívio, também as missões, a Santa Missa, que é o centro da fé. E vamos lá, eu creio que a fidelidade também está à disposição. E toda a Frater, né? Eu até queria lembrar isso, né? Tem várias comunidades, a Diocese de Santo André, né? Onde nós, eu e o Daniel hoje, eu como coordenador, Daniel como secretário, estamos à disposição. Conversei com algumas comunidades esses dias e todas estão na mesma sintonia, né? Fazendo suas lives, atendendo as pessoas por distância e fazendo o que pode. Então, nós somos uma parte da igreja que estamos aí à disposição. Então, rezem, confiem em Nossa Senhora e depois a gente vai se encontrar, se abraçar e glorificar a Deus por tudo. Amém. Muito obrigado, Reginaldo. Deus abençoe toda a Árvore da Cruz, sua família, seus filhos e filhas, que são uma bênção também para nós aqui, né? Comunidades irmãs. Então, muito obrigado por essa partilha. A gente vai se conversando aí durante a semana, a gente se fala. Amém. Muito, né? Agora, vamos publicamente, pela internet, mas assim, estamos juntos, né? Que Deus abençoe. Amém, obrigado. Reze por nós, que nós estaremos rezando por vocês aí. Estamos em oração, obrigado. Deus abençoe. Boa noite, irmão. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço. Uma alegria, então, receber aqui o Reginaldo hoje nesta live. Olha que bênção de Deus. Tantos testemunhos, tantas coisas, né? Que a gente fica sabendo, partilhando e tomando café, meus irmãos. Quando tudo isso passar,
fica a lição que esse programa trouxe também para mim, né? Nós devemos nos reunir mais para bater papo, né? Falar de Deus, falar da Bíblia, falar da palavra, falar de Nossa Senhora, falar dos anjos e santos, né? Falar coisas boas, porque de coisas ruins o mundo já está cheio. De informação desencontrada, de mentira e falsidade, o mundo já está cheio. Nós precisamos nos encontrar como encontravam os primeiros cristãos para orar, evangelizar, festejar. E era isso que Jesus queria para a sua igreja desde sempre, né? Então estamos com saudades de nos reunir, mas em breve o faremos. Quero dar alguns recadinhos aqui para a gente encerrar o nosso programa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você aqui as informações para a gente poder falar junto. No nosso canal então do YouTube, faltam pouquinhas inscrições para a gente conseguir alcançar os 1000, assim como das outras comunidades, padres, missionários que estão pedindo que você ajude. Se inscreva, né? E você ajuda com que a evangelização chegue também pelos canais do YouTube a todas as pessoas. Com 1000 inscritos, a gente consegue fazer a transmissão direto do celular, que fica muito mais prático, não precisa carregar computador, entre outras coisas, para alguns lugares, né? Então, é muito importante que você nos ajude desta forma, tá bem? Sexta-feira nós temos o grupo de oração Sit-me Hilux, Seja Minha Luz, às 19h30, live. Você pode pedir a sua intenção agora, a gente vai rezando junto com você, né, colocando ao vivo para que todos aqueles que estão acompanhando possam rezar também junto, tá bom? E lembrar antes aqui do encerramento oficial, quinta-feira agora, nós teremos um outro programa especial também do Café Virtual. Depois ele se tornará semanal, se Deus quiser. Como eu disse, o café não tem horário, né? Quando dá vontade, a gente vai lá e toma. Mas nesta quinta agora eu estarei com a Vanessa e o Edson da comunidade Anunciação, falando sobre a saúde mental em tempos de isolamento. Vanessa é psicóloga, né? Recomendadíssima. O Edson também está estudando psicologia, é o fundador da comunidade Anunciação, estará conosco aqui no programa Café Virtual, batendo um papo importante sobre este tempo e como a gente se cuidar e também de forma cristã, tá bom? Quinta-feira, agora dia 14, às 20 horas, às 20 horas, nós estaremos juntos com eles. Lembrando, pessoal, quarta-feira de Nossa Senhora de Fátima, acompanhe aí as Santas Missas, para rezar junto, você que é consagrado, né? Fazer a sua oração à Nossa Senhora neste dia tão importante, uma devoção tão bonita. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estarem conosco aqui nesta noite. Quero agradecer realmente por mais um programa. A gente vai tentando superar a tecnologia e melhorar, e também a falar e mexer com tudo aqui, né? De uma maneira sozinha. Mas a tendência é a gente conseguir fazer esse bate-papo, chegar até você com carinho, com oração e levando informação útil, né, que possa te ajudar na sua caminhada, tá bem? Tudo que nós fizemos foi para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite, vamos em frente. Força e coragem, erga sua cabeça, reze que a vitória é certa.